Ei, bem-vindos ao Chai para Maiores! Oi, oi, sejam bem-vindos ao 8º episódio do Chai para Maiores. Hoje o nosso querido Júnior não estará presente, porque ele ficou preso naquela maldita cidade de Itapetininga. Gente, isso é só uma licença poética, viu? Ouvindo o último episódio vai entender porque a gente está falando isso, é só um meme. Mas hoje o Ju não vai poder participar, mas cá estamos nós. Então, Charles, deem o seu salve para todos! Olá, 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 eu sou o Bruno e a impressão que eu tenho é que eu estou vivendo até agora no mês de fevereiro. Oi, eu sou a Tata e nessa quarentena eu fiz quase um comer, rezar e amar, só que sem a parte da viagem e dentro de casa. E eu sou a Ná e estou de quarentena desde janeiro, sim! Então vamos lá, né, meu povo? A gente, desde março, tirando a Ná, porque a Ná já pegou quarentena na Coreia. Do começo do começo. Começou em janeiro, a quarentena dela. A gente foi para casa, achando que a gente ia ficar uns 15 dias em casa, no caso de todo mundo que estava no Brasil até então. E esses 15 dias viraram 30, viraram 60, e cá estamos, há mais de 8 meses, em casa. Sim, a gente tem clareza do nosso privilégio. Esse episódio não é para reclamar nem chorar as pitangas, pelo contrário. É mais para a gente contar um pouquinho das nossas descobertas pessoais, das nossas pérolas pandemia com vocês. Pandemíacas. Exatamente. E assim, gente, para começar a dificuldade, não tinha nem dress code definido para esse evento pandemia. Então, a gente não sabia nem por onde começar a nossa adaptação. Então, contem para nós, Chires. Como que foi a expectativa? O que vocês esperavam quando vocês começaram a ouvir a palavra quarentena, fiquem em casa, a gente vai trabalhar remoto, esse tipo de coisa? O que vocês começaram a pensar quando ouviu a palavra pandemia? Eu vou começar porque eu comecei do começo, literalmente falando, né? Eu estava aqui na Coreia, aí voltei para o Brasil e estou de volta para a Coreia, então por isso que eu estou desde janeiro. Mas em janeiro, se eu não me engano, começou ao final de dezembro, né? Os casos na China. Sim. E aí a gente, aqui na Coreia, a gente não ouve as notícias, porque tudo em coreano, a gente não tem notícia, mas começaram a vir. Não faz ideia do que estão falando, né? Acabando. É isso, a gente aqui, que ótimo. Mas o noticiário tá dizendo, corre, corre, corre. Você tá, tipo... E a gente aqui, trava na beleza, a louca. Então, começaram a ver as notícias do Brasil. Então, acho que já foi começo de janeiro, mais ou menos. Mas aqui estava tudo normal. E aí começou Meu pai, eu lembro que um dia ele me ligou, que a gente aqui toda semana tem 2 jogos por semana, e nos jogos são 4.000 pessoas normalmente, né? Muita gente. Eu ficava no meio, era uma área reservada, mas no meio do público, assim. E com o Bernardo. E todo mundo igual. Todo mundo igual, mas isso é só um detalhezinho. Eu não posso nem falar que uma vez o Felipe já tomou bronca de uma piadinha que ele fez. Ai, gente. Isso é outro episódio. Se mulher fala que homem é tudo igual, é porque nunca foi para o Japão. E aí traduziram, aí vieram falar vieram falar um monte. Mas é boa a piadinha pra gente que entende, vai. Respeito a todas as etnias, tá, gente? Mas é só uma piadinha. Gente, porque para mim é difícil diferenciá-los. Muitos caras é muito difícil para mim diferenciar. Mas, e aí em janeiro eu lembro que meu pai um dia me ligou e falou assim, você ainda tá indo nos jogos e tal? Eu falei, tô. Ele falou, toma muito cuidado com esse negócio de coronavírus. Eu tipo, pai, nem tá tanto, né? E, bom, começou aqui, mas eu tava acompanhando pelas notícias do Brasil, né? Não tava nem as da China, muito menos as da Coreia. E aí foi mais ou menos eu lembro que eu fui num jogo em casa e encontrei uma brasileira, que era mulher de um outro jogador de um outro time, na quinta-feira. E a gente conversou e tudo mais, e assistimos jogos e tudo mais, e ia ter um jogo na casa dela no sábado. E aí eu falei, então a gente se vê no sábado, tudo mais, na sexta-feira, tipo, a gente recebeu alerta, assim, vermelho, aí foi, tipo, real, a gente entendeu o que estavam falando, tá? Sei lá, mandaram pra gente um dashboard com os casos diários e, tipo, tava assim, sei lá, 800 novos casos por dia, 1.500 novos casos por dia, sabe? Assim, de um dia para o outro, pulou de 300 para 800, para 1.500. Aí chegou no sábado, eu falei, cara, eu não vou. E foi daí que eu parei de sair de casa, que isso era
metade de janeiro. Ia para casa, saía de casa para ir no mercado e saía para passear com o Bernardo pela rua, assim, não tenho contato com ninguém, com máscara, tudo mais, mas... E tanto que a gente decidiu que eu ia voltar embora com o Bernardo, foi coisa de em 3 dias, foi o tempo literalmente de arrumar as 500 malas que eu tinha, né? E voltar, porque começou um negócio assim tão grande, como ninguém sabia direito, né? Como se desenvolve esse vírus, como... Eu lembro que eu tinha falado com meu irmão, ele falou, não, no começo, né? Meu irmão é médico, ele falou, não, o vírus se desenvolve depois de 14 dias, ele só transmite depois de 14 dias, é só quem tem sintomas. E isso é uma coisa que a gente sabe hoje em dia que não é nada disso, né? Não, mas no Na começo verdade, a gente não você entendia nada. pega o vírus, você já está transmitindo ele, mesmo ele incubado. Então, é aquela coisa que estavam estudando, estavam conhecendo, estavam entendendo. É um vírus muito, muito ligeiro, né? Um vírus muito mutado, assim, um negócio que é... Muito rápido. E aí, aqui, por exemplo, foi um negócio que eu falei, cara, então se é para ficar dentro de casa, eu volto para o Brasil, que lá pelo menos as coisas estão tranquilas. Até pelo Bernardo, né? Eu falei, meu, se acontece alguma coisa comigo ou com o Bernardo, eu aqui sozinha com ele, o que eu vou fazer? Pelo menos no Brasil eu tenho assistência, tenho o campeonato do Felipe suspenso, tudo mais. Bom, voltamos para o Brasil. Eu falei, bom, tranquilo, vida louca, vamos aí, uhul! Bom, eu cheguei, se eu não me engano, eu cheguei numa quarta-feira no Brasil. Segunda-feira começou a quarentena no Brasil, sabe? Eu lembro que eu fui no salão no sábado, fiz a unha, fiz o cabelo e tal, para também não fazer mais por 6 meses, né? Que foi o tempo que eu passei. Prioridades. Prioridades. Você chega e Começou a pandemia linda, acabou embarangada. Imagina. Nunca mais foi. Como todas nós, querido. Todas nós, foi. E tanto que eu dei sorte, porque eu acabei voltando aqui para a Coreia, sei lá, umas 2 semanas antes, 3 semanas antes, tinha reaberto salões, né, lá com todas as regras de segurança. Então eu consegui, né, dar uma ajeitada nos cabelos brancos, das unhas, mas Cabeleleila Leila. A gente tá revivendo o episódio anterior, né? a gente não superou ainda. Não. Mas quando eu vi pela primeira vez isso, fica em casa, eu falei, imagina, vou ficar em casa de jeito nenhum. E hoje em dia eu entendo, né, a preocupação deles, que é realmente isso, é ficar em casa, não tem muito o que fazer, não. Uma coisa que eu continuei fazendo foi andar na rua, no ar livre, né, com o Bernardo, principalmente. E isso eu continuei fazendo até no Brasil, né, sempre de máscara, sempre com as proteções, mas isso eu não parei de fazer. Mas de resto, tipo, não, era ficar em casa mesmo. Era o máximo que vai no mercado, na farmácia, né? Porque são os básicos. De resto, não tinha muito o que fazer, não. Eu acho que, assim, eu brinco que eu ganhei na Mega Sena nesse ano, porque eu viajei de 10 de janeiro até, acho que 12 de fevereiro. Eu acabei viajando. Eu fui para a Itália, eu fui em vários países que tiveram problemas sérios, fui para a França. E aí eu cheguei aqui bem, não tive nada, absolutamente nada. Eu escutava lá fora, viajando, que eu estava de férias, que tinha uma cidade na China, que eles estavam com uma gripe super séria e que não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Mas como teve, por exemplo, H1N1, outras gripes também, que a gente teve, mas nem de longe se comportou como Covid, eu sinceramente subestimei a notícia. E assim, da China para o Brasil, a gente tem uma distância considerável, né? Eu nunca, jamais em minha vida adulta pensei que fosse possível uma doença se proliferar do jeito que foi a Covid. Com a rapidez, mesmo assim, né, tendo uma noção de informação e tudo mais que é possível, era muito etérea essa ideia, muito mundo das ideias, zero realidade. E aí, quando eu estava voltando de férias já, o pessoal, quando eu cheguei no Brasil, tem conhecidos que estavam na França e na Itália e falaram, cara, ferrou, aproveita aí no Brasil que não tem nada. Aí veio carnaval no Brasil, menino, carnaval. Aí eu saí, fervi o corpo. E até tinha umas meninas no meu trabalho super paranoicas com essa história. Que eu, na época, estava achando que era paranoica, olha a ignorância. Que elas entraram em desespero, começaram a comprar álcool gel de litro e ficar passando álcool gel o dia inteiro, elas não conseguiam parar de falar sobre isso no trabalho. E eu falei, gente, é uma gripe, pelo amor de Deus, vamos lá, né?
E aí eu tava subestimando a situação, até que eu trabalho com tecnologia, muitos dos meus clientes que tinham matriz fora começaram a querer ter um plano de ação se tivesse que trabalhar todo mundo remoto. E aí eu comecei, assim, ligou uma pessoa, 2 pessoas, 10, assim, na 10ª pessoa, eu falei, peraí, ninguém com câmbio a R$6 no Brasil, dólar quase, para cada dólar R$6, que tá um absurdo esse ano, vai querer criar um plano de uma coisa que Eu tô adorando! Desculpa. Adorando tudo! Adorando! Patrícia Aí eu Caiaque. sentei, eu falei, é mais sério do que eu tô entendendo. E aí, eu sei que isso aconteceu na semana de 1º de março, assim, essa sensação o senso de urgência, assim, disso é mais sério do que parece. E aí, logo depois, a gente já entrou em trabalho remoto, onde eu trabalho. Então, assim, o último dia que eu trabalhei no escritório foi dia 13 de março. Aquela semana anterior, acho que os primeiros 90 dias de quarentena, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, assim, dia e noite. Então, assim, eu nem vi passar o começo, eu não saí de casa para nada, absolutamente nada. Mesmo compra de mercado foi online, farmácia online, tudo online. Eu ainda estava com a minha cachorra doente nessa época, e aí eu ficava indo e voltando da minha mãe logo que eu voltei de férias. Eu falei, putz, não vai dar, que minha mãe é o velho que tem rodinha no pé, então ela gosta de sair. Aí eu falei assim, eu vou ficar num lugar preocupada com a minha mãe e com a cachorra, e elas aqui precisando de alguma coisa. Eu falei, isso não vai dar certo, essa logística. Vamos Aí eu Coloca resolvi. as duas preocupações no mesmo lugar, né? Isso. Aí eu falei, não, melhor eu ir para casa da minha mãe, que até então eu estava achando que ia ser uma coisa de no máximo 1 mês, 2 meses estourando. Eu falei, pelo menos se acontecer alguma coisa, eu estou presente. Eu sei exatamente o que está acontecendo e consigo agir e fazer o que for necessário. E assim foi. Então, isso eu lembro assim bem, mas assim, sinceramente, eu não vi os primeiros 90 dias da pandemia passar, de tanto que eu trabalhei. Assim. Se você perguntar o que aconteceu, o que deixou de acontecer, eu não sei. Eu sei que eu só trabalhei 90 dias. Assim. Quando eu abri o olho, a gente estava em junho. Não, e agora, o meu você caso... acha que o novo já está em outubro, daqui a pouco já está em... Não, Natal. Teve coisas de Natal. Mas o meu caso é muito parecido com o da Tata, porque coincidentemente eu também saí de férias no início do ano, tanto é que a gente se encontrou sem saber em Paris, né, nas férias. Vamos fazer Emily em Paris, assim que possível. Emily em Paris, e assim, a gente já estava escutando coisas sobre Covid, né? É muito parecido com a história da Tata, a minha sensação. E assim, tanto que às vezes eu estava passeando por algum lugar e aí nós víamos os orientais com a máscara já, né? Primeiro porque eu acho que já é um hábito que eles trazem. É um hábito que eles sempre usam. Até no verão, sempre usam máscara. Principalmente em locais tipo de aglomeração, sempre usaram. Então, e aí eles já carregam esse hábito. E a imprensa internacional já estava noticiando sobre isso. Porém, no período que eu estava lá na Inglaterra, não, na Europa, nas minhas férias, teve uma tempestade de vento. Tempestade de vento, gente? Não sei como que chama o rolê do vento forte. Não é furacão, nada disso. Enfim, teve uma ventania da porra que fechou o aeroporto, fechou a estação de trem. Então, assim, nós estávamos mais focados em obter informação sobre o clima, porque afetaria toda a minha programação de viagem, né? Tanto que eu perdi um voo em Amsterdã, não pude sair de lá, fiquei presa naquela maldita daquela cidade. Gente, o episódio anterior tá na minha cabeça. Mentira, maldita não. Maravilhosa Amsterdã, inclusive. Por conta disso, então, assim, eu estava muito mais focado e prestando atenção nessas informações do que, de fato, no Covid, assim. Tanto que voltei de viagem de férias e emendei o carnaval, assim. Aí, no carnaval, aqui no Brasil, já começava-se a falar sobre Covid, né? Mas, como o Brasil é sem limite, e eu também sou, eu fui pro carnaval, tomei corote, dividi a latinha, dividi o corote. Maravilhoso. Aquela Quem aglomeração... limite é município, né? Aquela aglomeração toda de carnaval e, tipo, caguei pro Covid, sabe? Assim, até porque é aquilo que a Tata falou. Pra gente era... Quer dizer, pra gente eu vou incluir todo mundo porque é mais ou menos a gente tem a mesma sensação. Era algo que estava longe de chegar próximo a nós. Longe. Né? Assim, muito distante. E aí, quando Deixa eu só fazer um
um PS, Pode falar. eu que vi começando, tipo, quando a gente recebeu esse dashboard, né, que vai falando do mundo inteiro, né? Então a gente foi vendo lá como é que estava se espalhando. Foi um negócio muito interessante, porque era exatamente isso. Era tipo China, Coreia, Japão, e aí vai indo, né? E aí vai entrando, aí, sei lá, 2, 3 casos na Europa, aí um caso, sei lá, na África, eu acho que foi mais demorou para chegar, se eu não me engano. Mas aí você vai vendo, né, que foi espalhando, não sei o quê, e aí a gente viu, tipo, um caso no Brasil, se eu não me engano, foi umas 2 semanas antes do Carnaval, uma semana antes do Carnaval, um caso no Brasil, 6 casos no Brasil, e aí, tipo, de repente, a mesma coisa que aqui, né? 300 novos casos, 1.000 novos casos. Então, mas a gente viu realmente, assim, espalhando, sabe? Espalhou. Que a gente vê assim, que tipo, que vai pegando, né, o mapa mundi, assim, as luzinhas vão acendendo e que vai, de repente, tá o mundo inteiro com as luzinhas acesas. Foi literalmente isso. A gente foi vendo, foi vindo, tá, uma luzinha, outra aqui, pá, tá, 3 casos na Europa, de repente também a Europa tava não sei com quantos 1.000 casos, não sei quantos 1.000 mortos, né? Aí chega no Brasil também na mesma velocidade, é um negócio que É surreal. Isso foi uma coisa que me veio muito de como que o mundo se conecta, né? Fisicamente. Não é só... A gente tem toda a conexão de internet e tudo mais, mas fisicamente a gente está transmitindo uma coisa e chega em questão de um mês no mundo inteiro, assim, no mundo inteiro. E você sabe, Ná, que assim, eu só me dei conta disso que você acabou de falar, porque quando eu voltei do carnaval, eu ainda estava de férias no carnaval, né? Porque minhas férias durou 60 dias. Mentira. Era uma quarentena de férias. Ostentação. Não, é porque eu geralmente saio de férias ou antes ou depois do carnaval para ganhar uns dias a mais. E aí, quando eu voltei de viagem de férias / carnaval, eu estava me sentindo muito mal, assim, fisicamente. Mas, e até fui para o hospital na ocasião, porque eu imaginei que fosse dos excessos, sabe? Tipo, do abuso, por várias razões. Primeiro porque, assim, eu estava na Europa no inverno, vim para o Brasil, tipo, 40 graus, já tem aquela diferença de clima. Aí você começa, e bebe, come pouco, e dá PT. Dorme pouco. Mentira. E aí eu voltei para São Paulo, e retornei ao trabalho, me sentindo fisicamente muito mal, e decidi ir para o hospital, tal. E cheguei no hospital achando que fosse um mal-estar simples. Aí o médico me vira e fala assim: nós vamos fazer o teste de Covid em você. Eu, oi? Ele falou assim: Uai! você está com sintomas. E você faz o teste, põe a máscara, fica em casa até receber o resultado. Eu falei, ai, que delícia, acabei de voltar de férias, vou ficar mais 2 em casa, né, até sair o resultado. Juro pra vocês, pensei isso, ai, idiota, eu sou idiota. Aí eu tive o resultado de que era negativo. E isso foi, sei lá, numa quinta-feira, mais ou menos. Passei, né, quinta, sexta em casa, porque eu precisava esperar o resultado do exame, sábado e domingo. Na segunda-feira, eu tive fui pro escritório, conversei com o meu gerente, na terça-feira a gente entrou em quarentena. Então, assim, pensem que de quinta para terça se passaram pouquíssimos dias e a gente já teve que, nesse período de tempo, entender, assimilar, compreender e agir entrando em quarentena, né? E na minha expectativa, de verdade, assim, eu imaginava que nós fôssemos ficar, sei lá, quarentena, vamos ficar 40 dias, 45 dias, ou algo do gênero. A ilusão, Foi Master. isso. Todo mundo achava que quarentena era 40 dias, né? E a gente Exato. entendeu que não necessariamente. Por isso que eu abri o episódio falando que eu tenho a sensação de que eu estou em fevereiro até agora. Não que eu tenha a sensação de que eu estou de férias, entendeu? Mas Mas é de só que o dia da marmota. De que eu não preciso estar no trabalho. Porque eu me lembro que, assim que falaram que a gente ia entrar em quarentena, olha o pensamento idiota da pessoa, né? Eu falei assim, nossa, gente, que delícia ficar de home office esse tempo todo. Sem ver cara de gente chata, sem ter que acordar cedo, sem ter que pegar metrô, sabe? Falei assim, nossa, que delícia que vai ser. Os boys da linha amarela. Ai, mas eu não pego os boys da linha amarela. Não, eu não pego os boys, não. Eu não pego ninguém da linha amarela. Eu não pego a linha amarela. Não. Deixa eu me organizar aqui. Delícia. Eu não pego a linha amarela para trabalhar, eu pego a vermelha ainda, mais lotada de todas. Enfim. Então, assim, para mim, a sensação era exatamente essa, entendeu?
vai passar 40 dias e eu vou ficar, vai todo mundo voltar a trabalhar e eu vou ganhar aí uns diazinhos para poder ficar em casa, ó, de boas, relax, sabe assim? Pantufa, pijama. Vocês lembram Exatamente. como é trabalhar no escritório? Eu me lembro, filha, porque eu Eu estou lembro, nessa há 20 filha. anos. Não, É, mas eu Eu acho ia falar isso essa- agora. Mas eu Essa acho. marca não sai. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Esse é um remake do episódio passado, só pode. É. Mas é um negócio que eu também acho que as pessoas, com toda a dificuldade que tem, assim, eu não posso falar por mim porque eu não trabalho, então, mas eu vejo as pessoas, né, ao meu redor que estão trabalhando de home office, que também se adaptaram tão bem nessa, que, por exemplo, meu cunhado, ele trabalha com consultoria financeira, e ele, tipo, ele tinha um escritório que pagava um tanto de aluguel, pagava, né? Tinha lá um monte de imóveis, não sei o quê. E aí, durante a pandemia, ele percebeu que ele não precisa desses imóveis, de gastar todo esse dinheiro. Ele até falou, eu, como consultor financeiro, gastava dinheiro numa coisa que não tinha necessidade. Tipo, as pessoas Mas tinha uma coisa de cultura, né? muito. Às vezes Isso, não é ele, é o é cliente. isso. Os clientes aceitaram serem atendidos virtualmente. Não, mas aí agora, por exemplo, se vai precisar atender um cliente fisicamente, se aluga uma sala, né? Um Sim, coworking. Sim. Ou então, muitos até fizeram dentro de casa, né? Quem tem espaço e tal, fez lá um escritório para receber cliente mesmo. Mas eu acho é um negócio que a gente. Desculpa, a gente não, mas vocês, né? Eu vou falar gente porque eu sou parte do povão mesmo, entendeu? Tamo junto. Querida, a senhora trabalha, se não junto, igual, mais que a Shallow gente. Tamo junto e Shallow now. Em outro formato, mas trabalha. Em outro formato. Mas o que você está falando, eu acho que tem muito a ver com aquela questão da expectativa versus realidade, né? Assim, nós, enquanto pessoas físicas, né, a gente teve que, na verdade, nós nos descobrimos e nos redescobrimos enquanto seres humanos, assim, tipo, como que eu vou me comportar, né, hábitos que a gente teve que rever, as questões até um pouco mais subjetivas em relação a emoção, né? Assim, por exemplo, eu moro sozinho, então a solidão não, porque eu não gosto, mas a solitude do tipo de estar em casa só, à distância das pessoas que se amam e tudo mais. E eu acho que, inclusive, os PJs, né? Os CNPJs também tiveram que se redescobrir e se reinventar, apesar da Karen ter comentado agora há pouco que é uma questão de cultura, ok, pode até ser, mas todo mundo teve que revisar a sua própria cultura, fosse enquanto ser humano ou fosse enquanto empresa, entendeu? Sim, conceito. Meus pais que têm empresa tiveram que reformular absolutamente tudo, tudo. A empresa que existia há 30 anos foi completamente reformulada em questão de uma semana, né? Exato. Isso que é o negócio. Não teve tempo. Uma rapidez, você não tinha tempo de formar um plano de negócio. Não, foi tipo, vai, e errou e fez de novo, né? E tá indo. E isso que eu achei uma das coisas mais maravilhosas de, tipo, as pessoas se reinventaram e a rapidez. Da mesma forma que a gente, do brasileiro, né? Mas isso eu acho que acabou sendo no mundo inteiro, mas o brasileiro tem a rapidez dos memes e tudo mais, também tem essa rapidez de se reerguer em qualquer outra situação, o ser humano, né? Então, tá lá nessa loucura, não sei o quê, em uma semana já se readecou e já tá nessa nova realidade, vamos embora, sabe? Meninas, vocês, assim, tipo, nesse período de pandemia, assim, o que vocês, tirando a parte de PJ, né, de empresa, porque senão a gente entra nessa esfera e a gente vai ficar falando dias sobre isso, sobre vocês, assim, tipo, o que vocês descobriram em vocês ou redescobriram, ou tiveram que se reinventar, ou revisaram, ou revisitaram nesse período de pandemia, que é o fato da expectativa versus realidade. O quê? Pandemia. Eu falei pandemia? Eu gostei mais do que pandemia. Achei que deu uma personalidade. Gente, é porque assim, olha, as pessoas que estão me escutando, a gente tá gravando esse episódio quase 11 horas da noite, eu acordei às 5 da manhã hoje e tô na luta até agora, para ver como o home office produz. Eu já tomei umas duas garrafas não, olha, eu tô muito doido, umas 2 taças de vinho, então é por isso, gente, relevem. Mas prefiro pandemia a partir de agora, muito obrigada. Eu também. Então, o que vocês descobriram nessa pandemia? Eu, assim, tenho noção do meu privilégio, eu não tô
falando que foi igual para todo mundo e que tá tudo legal no Brasil, não é uma odisseia aqui maluca, eu tenho noção de realidade. Mas, falando da minha pessoa CPF especificamente, eu tive a chance de me redescobrir como pessoa. Eu me tornei mais humana. No começo da pandemia, fiquei muito angustiada, assim, não só pela questão da doença e falta de informação, né, de lidar com o desconhecido. Isso era uma coisa que incomodava muito, assim. Eu sou uma pessoa que planeja bastante as coisas na minha vida. Mudo meu planejamento várias vezes, mas eu gosto de planejar as coisas. E trabalho com muita gente de exatas, então você acaba pegando o ritmo por osmose, de tudo é controlado, tudo é planejado, tudo tem uma regra, né, para acontecer em teoria. E aí, eu quando eu era criança, eu tinha muita facilidade com coisas artísticas. Sempre tive, desde criança. E conforme eu fui crescendo, eu fui me afastando dessas coisas. Assim, tanto esportes, eu pratiquei praticamente, acho que todos os esportes possíveis no colégio. E tinha essa questão, fiz aula de piano, tocava flauta, tinha coisa com pintura. Eu tinha facilidade para fazer essas coisas. Nunca foi um trabalho, sempre foi natural. E depois dessa vida adulta, trabalhar, estudar, e depois só trabalhar e pagar os boletos, tudo foi ficando mais sério e eu me afastei aos poucos disso. Na pandemia, a primeira coisa, pandemia, quer dizer, a primeira coisa que eu percebi foi essa questão de me importar muito com o outro. Não que eu não me importe no geral, mas o tempo começou a passar diferente dentro de casa, né? Porque quando você fica na rua toda hora, você dirige, você tá pra cima, tá pra lá. Então, quando você chega na sua casa, você quer desligar, você quer estar anestesiado, assim, para quem mora, principalmente em São Paulo, capital, a gente fica muitas horas fora de casa. Quando você chega, você quer tomar um banho e esquecer, assim, o restante. Então, deu tempo da gente se analisar e pensar com mais calma as coisas. E questionar muito do que a gente entende, entre aspas, como normal, ou coisas que a gente não enxergava no dia a dia, no meu caso. Então, me incomodou muito a questão das pessoas estarem perdendo emprego, pessoas que não tinham o que comer, pessoas não sei o quê. E, ao mesmo tempo que me deu uma angústia, também foi a força que me deu de correr atrás de como é que eu faço a minha parte numa situação dessa. Eu sei que eu não vou salvar o mundo, mas eu posso ajudar algumas pessoas. Um pouco que eu faço faz diferença para alguém. Então, isso foi o primeiro ponto. O segundo foi essa questão artística, entre aspas. Eu voltei a colorir, eu voltei a pintar, eu voltei a escutar música, eu voltei a dançar que nem uma maluca no quarto. Eu fiquei, literalmente, sem sair de casa 5 meses. Foi o que eu aguentei não sair de casa, que eu fazia tudo online, ou no máximo, quando eu encomendei coisas, desci para pegar. E teve uns 3 meses, eu acho que eu senti muita falta das coisas mais simples que podem acontecer na vida. Sentir brisa no rosto, tomar sol, estar com as pessoas que a gente ama. E aí eu tive muita sorte de estar com a minha mãe. A minha cachorra acabou falecendo na pandemia, depois de uns 3 meses, então eu tive chance de me despedir da minha cachorra. E aí como todas as pessoas do mundo, gente, mesmo indo para terapia, a gente tem as nossas questões com os pais, né? Pois é, eu terminei de curar minha relação com a minha mãe. Eu fico zoando que aqui em casa é a comunidade dos cristais, tá todo mundo aqui, ó, numa vibe zen, tá tudo sossegado. Voltei a fazer atividade física do jeito que dava, né, dentro de casa, e comer melhor, sabe? Sentir prazer nas coisas. Então, acordar e estar naquele momento, não acordar e estar preocupada com que, assim, passados os 90 dias, que foi uma loucura, assim, eu sou a pessoa que vai dormir, que coloca o despertador olhando a minha agenda do dia seguinte. Então, eu vou dormir X horas porque eu tenho que acordar mais cedo, ou que eu tenho que não sei o quê. E aí, quando eu chego no escritório, eu chego no cliente, eu tô preocupada com a hora do almoço, com a agenda da tarde. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de ficar no presente. E isso ficou um pouco mais fácil durante esse período, assim. Eu tenho procurado estar mais no presente. Até porque o futuro a Deus pertence. O que eu posso controlar num cenário que eu não sei o que vai acontecer? Para mim foi um tapa na cara, assim, de vral, toma, você não controla porra nenhuma da vida, querida. Você vai viver um dia de cada vez, vai tentar fazer o seu melhor, e a única coisa que você precisa ser, o compromisso, é você tentar ser a sua melhor versão, sabe? Se é que isso é um objetivo para você. No meu caso eu sou a pessoa que veio para evoluir o Pokémon, então eu tenho esse compromisso comigo de me tornar um ser humano melhor a cada dia. Não preciso ser melhor que ninguém, melhor que a minha versão de ontem.
E isso eu consegui fazer. E só isso, por isso que eu fiquei zoando da minha viagem Comer, Rezar e Amar, eu acho que só isso valeu mais do que qualquer outra coisa. Assim, de anos e anos da minha vida, eu terminei de consolidar algumas mudanças minhas internas e percebi que eu fui para um outro patamar, assim, de consciência, de maturidade, de uma série de coisas na minha vida. Vou errar? Vou fazer merda? Claro, gente, fazendo merda que aduba a vida, mas as mesmas não, vão fazer novas. Gente, eu confesso que, assim, ouvindo você falar, tá, eu fiquei realmente emocionado aqui do lado de cá. Eu também tava, tipo, só pensando. É porque, assim, esse último ano, para mim, foi muito puxado no sentido emocional das coisas. Eu não quero ficar... Eu não sou esse tipo de pessoa que fica se fazendo de vítima, de coitado, de reclamar. Eu não sou essa pessoa. Mas foi um ano onde eu tive que fazer uma reforma íntima. E não foi a da Angela Bismarck de renovação do currículo. Calma, gente, é só para quebrar um pouco do clima, que estava muito triste. Não, uma lágrima vai escorrer. Não disse É, da onde, a louca. louca. Eu realmente tive que fazer uma reforma íntima, porque durante o período de pandemia eu passei por situações pessoais que eu não compartilhei com ninguém, assim, né? Por exemplo, eu vou dizer para vocês aqui agora, eu acho que vocês também não sabem, tamanha a minha falta de compartilhar os problemas da vida. Eu fui diagnosticado novamente com o câncer do intestino, então eu tinha que fazer a cirurgia, mas eu não podia fazer por conta do Covid, então eu tinha que fazer exame mensalmente para conseguir entender a rapidez da evolução, porque senão eu ia ter que entrar em cirurgia de emergência, tal, enfim, tinha essa questão para administrar, tinha o lance de estar sozinho dentro de casa, né? Assim, eu não tenho minha mãe, eu não tenho meu pai aqui em casa comigo, eu não tenho nem pet para né, passar meu tempo. Então, eu comecei a entender e a considerar o peso do silêncio dentro de casa, sabe? Tanto que, assim, às vezes eu falava com a minha irmã, ela falava, eu não aguento mais essas crianças, não sei o quê, gritando o dia inteiro. E assim, o que eu mais queria naquele momento era, eventualmente, ter uma criança gritando dentro de casa, né? Me empresta uma das suas. Me Um empresta sinal de uma. vida, né? E aí, assim, eu também comecei a sentir o peso do trabalho, porque no meu caso, como, né, eu não tenho família no sentido de, assim, não sou casado, né, não tenho essa dinâmica toda. Então, acabou que o home office acabou sendo a minha vida, que estava dentro da minha casa. Então, eu acabei vivendo 24 horas em função do meu trabalho, né? Fosse no escritório ou na faculdade dando a aula. E aí eu me dei conta de que eu estava dentro de uma rotina mentalmente e fisicamente desgastante. Foi quando eu tomei a primeira decisão de pedir a demissão da faculdade, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, adoro dar aula, sinto muita saudade dos alunos, muita saudade de sala de aula, inclusive, porque a gente teve que se adaptar em dar aula virtualmente, mas eu sentia muita falta disso tudo. Mas, assim, eu precisava priorizar, né? Assim, qual vai ser Tem um limite, né? a prioridade do momento. E seguir no escritório e tudo mais, mas esse período de pandemia me fez fazer toda essa revisão interna, sabe? Assim, será que eu preciso me dedicar tanto assim ao trabalho? Eu estou no escritório há 13 anos, assim, eles já sabem o que eu entrego, o que eu posso e o que eu não posso, o que eu faço e o que eu não faço. Será que eu preciso ficar querendo matar um leão por dia, sendo que eu não preciso mais matar um leão por dia, né? É um relacionamento abusivo? A gente conseguiu ter tempo para parar. Que a gente se impõe, não é que a empresa impõe. A gente se impõe, cria um relacionamento abusivo e mantém. Exatamente. E aí, outras coisas também eu comecei a considerar, né? Assim, eu estou fazendo o que eu gosto? Sim, eu estou fazendo o que eu gosto. Mas a que custas, né? Eu estou deixando de fazer coisas que eu tenho curiosidade em fazer. Eu estou com quase 40 anos. Então, assim, eu estou num momento em que, profissionalmente falando, eu tenho a sensação, mas agora, depois desse tempo todo de pandemia, de, sei lá, 8 meses, eu já tenho a certeza. Profissionalmente, eu já fiz muita coisa. Todos os meus objetivos já foram atingidos.
de carreira. Eu não tenho interesse em ser diretor, presidente. Não, eu nunca tive essa vontade. Então agora eu quero experimentar outras coisas e eu estou vivendo muito nesse momento, né? A Tata falou da questão da humanidade, né? Da humanização, de olhar para o outro. Eu sempre não. No passado, eu sempre fiz uma ação ali, outra aqui, social, mas há 1 ano e pouquinho, mais ou menos, eu tenho feito trabalho voluntário com mais assiduidade, com mais frequência. E uma coisa que eu notei nessa pandemia, inclusive, foi que os meus amigos mais próximos, compartilham dos mesmos valores que eu, tanto que todo mundo está estudando esse podcast agora, eu vou jogar vou jogar informação. A Tata, a Ná e o Júnior foram, inclusive, vetores desse movimento todo de voluntariado que eu faço e numa ação que a gente estava desenvolvendo na Zona Sul daqui de São Paulo, em doação de leite e tudo mais, e eles doaram. Então, assim, isso tudo ficou muito mais evidente nas pessoas e eu fiquei super feliz porque eu tive a certeza de ter ao meu lado os amigos que realmente compartilham os mesmos valores que eu, entendeu? Então, essa pandemia veio para abrir os meus olhos em relação a isso e deixar muito claro para mim o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto e o que eu vou suportar só porque tem que ser, às vezes, diplomático, sabe? Porque a gente também tem que ser assim. É basicamente Vivemos em isso. sociedade ainda, né? Exato. Foi mais ou menos isso também, foi redescoberta interna. Uma coisa que eu percebi, né? Que desde que eu fui morar fora do país, assim, eu sempre senti muita falta da minha família e dos meus amigos. E aí a forma que eu achei para evitar de sentir essa falta foi, tipo, me afastar mesmo, afastar real. Então eu preferia não falar, preferia não mandar mensagem, sei lá, né? Mandar mensagem para falar que tá tudo bem, mas evitar ficar nesse contato, porque era um negócio que me fazia mal no sentido de, tipo, me fazia muita falta o contato físico, e como não podia ter, porque eu fiz uma escolha de vida, né? Ficar com o Felipe, independente de onde estivermos. Uma das coisas que eu mais queria quando eu estava aqui era voltar para o Brasil, tipo, para ver minha família, para, tipo, estar perto da minha família. Só que aí, ao mesmo tempo, eu estava longe do meu marido, né? Mas também escolhas da vida que a gente tem que fazer e tem que ser feitas. E eu cheguei, assim, tipo, ver minha mãe, né? E uma coisa, assim, que eu continuei fazendo foi ver os meus pais. E agora eu acho que eu entrei num meio termo de que não me machuca mais a distância, né? Não me faz mais mal. E incluir isso na minha vida, de falar com a minha família, até porque ficam loucos pelo Bernardo, de saudade, de querer saber dele. Claro. Mas eu aprendi a incluir isso sem me fazer mal, sem precisar afastar eles, né? Para poder viver isso. E uma coisa que eu achei interessante, que eu também sempre me achei uma pessoa muito imediatista. Já o Bernardo me trouxe o entendimento de que eu não programo nada. Isso já veio o entendimento que já veio com ele, que você pode se programar, você pode fazer, e tipo, não vai ser assim, tá? Deixa eu te contar um segredo. E esse negócio de imediatista, eu me percebi muito tranquila em relação a toda essa situação de deixar, tipo, calma, que as coisas estão se resolvendo, estão se organizando. Tipo, eu descobri uma calma, assim, que eu não sabia que eu tinha, uma tranquilidade de lidar com tudo isso e ficar com o Bernardo, tipo, ele muito louco lá dentro de casa, que não sei o quê. Cara, sempre vem alguma coisa, você fala, nossa, tira um coelho da cartola, né? Vamos lá fazer isso. E muda todo o ambiente, muda todo. E eu falei, cara, e quem tá fazendo isso sou eu, né? Eu que tô trazendo essa paz, assim, esse momento de tranquilidade que nem eu sabia que eu tinha. E é literalmente isso, é valorizar o que é importante mesmo. A gente acaba se apegando a coisinhas assim tão pequenas, e é muito mais importante eu ter contato com a minha família semanalmente, diariamente, né?
Minha mãe tem dias que ela liga 2 vezes por dia. Pensa na loucura. Mãe, Mãe pode, mãe e irmã pode. E eu não preciso me afastar deles, né? Para que a gente continue convivendo. Não é porque eu moro em outro país que eu preciso estar afastado de tudo e todos. o que é realmente importante na nossa vida? É, No final do dia, não é sobre coisas, são sobre as pessoas que a gente ama, ou as pessoas que a gente se importa. Tipo, coisas assim, desculpa, elas vão ir, vem e vai, emprego vem e vai, dinheiro vem e vai. O que vai ficar é o que a gente viveu com as pessoas, o quanto que a gente foi presente naquele momento que a gente estava com elas, É. e quanto a gente se permitiu, assim, sabe, se doar para aquele momento com as pessoas. mas é exatamente Eu isso. acho que para mim foi assim. Eu converso assim, é claro que a gente aqui do Chai compartilha os valores, lógico, assim, claro que tem coisas que a gente se aproxima mais aqui em duplas ou individualmente, mas o macro, a gente, lógico que a gente compartilha dos mesmos valores, e parte da graça do Chai é a gente poder se falar toda semana, assim, que a gente dá risada, mas assim, preenche uma parte minha que eu sei que a Ana, que tá do outro lado do oceano, tá bem, sei lá, tipo, se acontecer alguma coisa, a gente vai ter notícia. Porque a Ana era uma pessoa que a gente falava uma vez por ano, 2 vezes por ano, no sentido de ver ela fisicamente. Era sempre muito bom, muito maravilhoso, mas muito pouco tempo pro tipo de sentimento que a gente tem entre a gente. Então, sempre ficava uma sensação de estar faltando. Mas não tem. A gente consegue falar. O Bruno é a mesma coisa. Eu fico zoando, a gente se conhece desde muito novinho, mas eu acho que no final do dia a gente foi amadurecendo e entendendo e dando a devida importância para essas coisas, tamanho certo para as coisas. Que às vezes a gente fica se desesperando com o que não precisa, ou muito preocupado, sei lá, com status, com bens materiais. Isso não é isso que a gente leva dessa vida, né? Não é isso que. A gente não veio para isso. Esse é o ponto. Outro dia um amigo meu me mandou uma mensagem assim que eu achei, aquilo lá me fez pensar bastante assim. Ele mandou assim: "Ah, tá tudo bem entre você e o Felipe, né?" Aí eu falei: "Tá, porque ele, nossa, é que faz muito tempo que você não posta foto com ele, né?" Aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei: "Cara, é porque a gente não tira foto junto, Não, né? pelo Quando contrário, a gente né? tá, a gente não tira foto junto." Tipo, outro dia eu fui pensar, fui procurar uma foto, eu e o Felipe, cara, eu não achei. Eu não achei. Por quê? Porque quando a gente tá, né? Pode até estar um sentado no sofá do lado do outro. Mas, cara, qual foi a última vez que a gente tirou uma foto, os 3, por exemplo? Com o Júnior, eu não vou nem falar, porque nem lembro quando foi que os 4 se encontraram fisicamente. Mas os 3 que a gente tirou foto foi no meu chá de Seu chá de fralda. bebê, que eu tava. Inclusive, eu estava com a camiseta que eu estou usando hoje. Na foto. Olha! Que memória! Não, Verdade, porque foi juro um pra vocês. negócio tipo, vamos tirar foto, venha. Porque dos últimos encontros, a gente não tirou nenhuma. Nenhuma. A gente A gente simplesmente. esquece. Aí depois que a gente foi embora, a gente lembra, putz, tinha que ter tirado uma foto, a gente esqueceu. Então, é um negócio que a gente tá tão presente, tá tão no momento, tá tão lá. Com as minhas melhores amigas, eu não tenho foto. Eu não tenho foto, as últimas, né, dos últimos tempos. Com a minha irmã. Outro dia eu tava revendo umas fotos da minha avó, que já faleceu. Falei, cara, não tirei foto com a minha avó. Eu tirei foto de todo mundo com ela. Eu não tirei com ela. Mas eu lembro exatamente daquele dia, sabe? E para mim é isso que fica. Eu gostaria de ter uma recordação, é um negócio que é quando te puxa. Mas essas fotos são uma recordação que eu tenho também, né? Então, dar importância porque é importante para o momento, viver o momento, não é ficar vivendo através de uma tela também. Tudo bem que a gente está vivendo o nosso momento através de uma tela. Não, mas, muito mas grata a ele isso. não é vivido Mas só na nesse tela, né? sentido. Ele é Isso. sentido, tem outras coisas. Mas sabe que você falou da história da foto? Sabe o que eu fiz com a minha mãe? A minha mãe tem o caboclo bem a Chica de encosto dela, né? TikTokers, vocês não vão saber o que é a Chica. Pesquisem aí no Google. Aí, ela ama tirar foto. E um ódio dela é que depois que existe foto digital, o que a gente faz? Tira todas, 200 mil revela fotos mais. do celular e não quer revelar, porque elas estão lá, né? A hora que eu quiser olhar, eu olho e tudo mais. E ela fala, vocês não imprimem mais fotos, eu nunca tenho fotos de vocês atuais e não sei o quê. Aí a pessoa que com falta do que fazer, né? E querendo entreter a criança que existe aqui, para eu não prender ela no pé da cama, porque ela quer sair... E eu tenho que contar o sermão da Covid uma vez por semana para ela, porque ela quer inventar um motivo para bater uma perna, entendeu? Ela não precisa, mas ela precisa de um motivo. Aí eu falei assim, quer saber? Quando que eu vou ficar presa com a minha mãe em casa, morando com ela depois de 1000 anos? Nunca, 1 ano dentro de casa, é impossível.
Aí eu fui e comprei uma daquelas máquinas da Fuji, Polaroid, daquelas mini. Eu falei assim, eu vou matar a vontade dessa mulher tirar foto esse ano. E eu falei, a gente vai fazer... Tirei várias já, várias. E depois eu fiquei pensando... A princípio, quando eu pensei racionalmente, eu achei que eu estava realizando um sonho dela. Mas, Na no fundo, verdade... é muito mais meu, né? De querer ter as lembranças. Eu sei que ela não é para sempre, então eu vou querer em algum momento ter essas lembranças felizes. Eu tenho essa Polaroid também há uns 2 anos. E eu todo mês tiro foto do B. E é um negócio que é muito legal ver o acompanhamentinho dele, né? A diferença. E, por exemplo, no aniversário dele de 1 ano, não pude fazer festa, porque foi bem em abril. Eu já tinha programado festa, uhul! Não rolou. Então, foi literalmente só a família, assim, tanto que a gente teve que fazer 2 partes, né? Com a minha família e depois com a família do Felipe, para não juntar todo mundo, não tinha como. Então, foram meus pais e meus irmãos, e depois os pais do Felipe. E eu fiz em casa, assim, no dia mesmo do aniversário dele, fiz bexiga, eu fiz decoração na mesa, tinha comprado coisinhas, tipo porta-pipoca, porta-docinho. Eu falei, não, é para fazer, tipo, vou fazer, mesmo que seja para 6 pessoas, porque Sim, eram é uma data importante. Vai ser feito, legal, bacana. E fiz. E aí, tipo, o que eu dei de lembrancinha, né, digamos assim, para as pessoas foi a Polaroid. Ah, que Tirei uma legal. Polaroid para eles, né? Para tipo, as pessoas com o Bernardo. Foi um negócio que. E aí eu também peguei para mim, né? E é muito legal, assim, muito, muito maravilhoso. Foi bem É muita bacana. recordação. É importante a gente manter essas recordações. Mas eu acho que o mais importante mesmo é viver o momento. O momento presente, É. E quando a gente puder aglomerar, o que vocês vão querer fazer? Manter o que vocês conheceram, aí redescobriram nesses últimos meses? Ah, Eu minha quero... filha. Me segura! Quanto tempo eu tenho para falar, louca? Não, eu curto, assim, eu não chego no nível do Bruno hoje em dia, tá? Porque esse ritmo do ragatanga do Bruno eu tinha com 20 anos. Mas eu quero aglomerar, gente. Eu quero ir numa festa, quero beber, perder a dignidade, quero dar risada, quero ter contatinho de novo. Eu quero essas coisas. Mas da parte, tirando a parte da zoeira Never Ends, eu acho que essa paz de espírito que eu encontrei dentro de mim, sabe? De me manter calma, de explorar novas possibilidades, assim, a gente nunca é velho demais ou a gente nunca conhece coisa demais, a gente tá sempre aprendendo. E isso não existe, não é finito, isso é infinito, é quanto você está disposto. Então eu tive chance de pôr em prática uma série de coisas que eu só conhecia em teoria, aprender outras que eu nem sabia por onde começar. Sem dúvida nenhuma, eu levei a construção que eu tinha de muitos anos de carreira com o meu trabalho e como eu me relacionava com as pessoas do trabalho. Eu me tornei um ser humano, entre aspas, né? Nem é assim que fala essa frase, mas enfim, muito mais humana, uma pessoa humana, sabe? Entendendo que ninguém é perfeito, começando por mim, e isso tudo te torna mais tolerante, mais empático, e vibrar desse jeito facilita tudo que está em volta da gente, assim, naturalmente. Eu vou falar assim, eu vou dar um exemplo, né? Porque eu sei que tem muita gente que tem problema com a mãe, com o pai, com o periquito, com o papagaio, que são relações que são pro resto da vida, gente. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, você pode mudar de planeta. Essas relações você não vai mudar. E enquanto você não resolver elas com você, não é com o outro que você resolve, é com você. Você não sai da onde você tá. Você pode morrer de fazer terapia. E, assim, a gente tem muito de quando a gente fica incomodado com alguma coisa do outro, de falar, mas o outro que tem que mudar, o outro, se ele fizesse aquilo, eu seria desse jeito, ou se ele fizer assim, vai ser assado. E a gente projeta no outro e tudo que a gente gostaria que ele fizesse. Que aí a gente vai ter a condição ideal para ser o que a gente deveria ser. E, na verdade, é justamente o contrário. É a gente. A gente precisa amar as pessoas e aceitar elas integralmente, incondicionalmente. Essas relações que são nossas, de vínculo de sangue, de vínculos relevantes. É assim, as pessoas são um pacotinho que vai vir tudo de bom e tudo de ruim naquilo, ok? E você também tem o seu. Você precisa, se você quer ficar bem naquela relação, se você quer que aquilo fique resolvido,
Por mais que você não entenda por que o outro se comporta daquele jeito ou faz daquele jeito, você precisa aceitar e dar espaço para essa pessoa ser desse jeito, sabe? Reconhecer ela e falar, te amo, desse jeito. Sem esperar nada em troca. E a partir do momento que você faz isso, não é que você fez com a expectativa de receber. Isso é muito importante. Não pode criar expectativa de, ai, vou aqui virar o Buda, aceito tudo e aí tudo vai ficar perfeito. Não fica perfeito, só que você resolveu isso dentro de você. Você aceitou outra pessoa. Então, o que ela fizer, não vai fazer diferença. E não vai te dar gatilho. Você já sabe como a outra pessoa é. Se você já sabe como a outra pessoa é, como ela age, como ela decide, por que você se altera? Por que você se irrita? Não faz o menor sentido. E as pessoas se irritam por coisas repetidas. E a partir do momento que você faz isso é muito louco. O outro, que a gente vibra, né? Mesmo quando a gente não verbaliza, a gente eu acredito muito em energia. A gente passa essa energia para o outro, ok? Ou no ambiente. Aí a gente pega, quando a gente aceita o outro e ama o outro, e ele percebe, ele sente isso, meio que cai uma barreira de proteção daquilo que a pessoa ficava na defensiva. E aí vão caindo algumas coisas e naturalmente as pessoas mudam, naturalmente a relação muda. É muito assim, eu nem tenho muitas palavras para explicar isso porque é muita sensação, mas eu resolvi assim, como eu sou muito racional, eu precisei usar o coração. Acho que a gente muita relação, a Ana não tem isso porque a Ana é canceriana mesmo, gente. Eu sou pisciana com razão. Defeito. Não, eu sou pisciana total com defeito. Então, eu não sou coração a maior parte do tempo. Eu sou muito racional, quero explicação, quero entender de jeito. E não é, tipo, a gente é humano, gente. Não começa no racional, começa no coração as relações. E isso, para mim, foi a minha maior lição que eu quero levar para o resto da minha vida, assim. Olha, a Tata fez um curso com a psicóloga da Cristina Rocha, do Casos de Família, e ela acabou de dar uma aula. Acabou de dar um E programa. com a Márcia Sensitiva. Exatamente. Aqui, eu tô dormindo com o meu umbigo tapado. Mas brincadeiras à parte, algumas coisas eu quero levar pandemia à frente, né? Desde as mais aleatórias possíveis, do tipo coisas que eu descobri durante a pandemia. Eu sempre gostei de dançar, tal, eu fazia aula de boate class, adoro fazer essas aulas virtuais, eu quero continuar fazendo. Eu descobri a meditação durante esse período e é o que tem mantido um pouco da minha saúde mental. É algo que eu quero seguir adiante. E óbvio que eu quero aglomerar, né, gente? A gente quer ir pro rolê, quer rebolar Quero vulco-vulco. Óbvio que a gente quero viajar, sabe? Enfim, milhões de planos de aglomeração. E óbvio que, assim, vocês que me conhecem, sabem, eu brinco e tal, não sei o quê, sou do rolê. Não vou deixar esse lado meu de lado, exatamente, entendeu? Quero continuar com tudo isso, mas eu acho que eu já venho colocando em prática algo que eu descobri durante a pandemia, que eu falei para vocês agora, né? Assim, eu estou em um momento da minha vida onde eu estou transformando toda a minha caminhada, né? Assim, eu estou reconfigurando todo o meu HD. Então, assim, existe dentro do meu plano, existe todo um planejamento de mudança de carreira, mudança de cidade, sabe assim? Eu tô começando a colocar isso tudo em prática, porque para mim, o Bruno antes pandemia, eu tô falando pandemia de sacanagem, tá? Antes pandemia... Fique claro que eu sou professor. Gente. Fique claro, senão vão tirar o meu registro de professor, eu tô ferrado, tô fudido, não vou mais dar aula. E durante o período também, assim, eu sou de fato outra pessoa, assim, eu quero manter, e estou conseguindo manter essa pessoa que se refez, que se redescobriu e se revisitou e se reformou durante o período de pandemia, assim. E é muito engraçado porque isso tá muito em mim agora, sabe? Eu não consigo mais olhar para trás e me ver a mesma pessoa que eu era lá no carnaval, sabe? É outra pessoa, né? Quem é aquele Bruno? Cadê? É outra pessoa. Então, não vou deixar de ser. É por ter tido tempo de parar e olhar, né? Porque a gente nunca tem esse tempo. Não tinha esse tempo. Nunca tem esse tempo. Teve tempo de parar, olhar e falar, ok, e agora? Não tinha para onde escapar, você não podia, você trabalhou pra caramba, tudo mais, porém, você não tinha muito para onde escapar, principalmente você que estava morando sozinho. Tá, e terminava de trabalhar, o que você vai fazer? Vamos arrumar mais emprego? Não, mais trabalho. Não tem como. Para.
E agora me fala, Bruno, o que você, né? Você com você mesmo, na verdade, não para mim, não é respostas para mim, era você para você mesmo. Tá, e o que a gente quer? O que vamos fazer a partir de agora, Bruno? Bruno com Bruno, Vocês né? não acham que a gente passa muito tempo, assim, eu percebi, né? Às vezes a gente fica na correria e a gente fica só afastando o que a gente não quer da vida. É exatamente isso. Uhum. E a gente foca muito pouco no que a gente quer, em refletir com clareza, assim, é isso que eu quero, é isso que me faz feliz, é isso que me preenche, ou é isso que eu quero fazer adicionalmente. Porque tem formas de fazer que é e. Porque não é tudo é ou. Tem como construir como e. Mas a gente não para pensar, tá, mas o que eu quero? Ok, é muito fácil falar o que você não quer. Tem um monte de coisa que você não quer. Mas você não deixa claro o que você quer, meu filho, o universo pode mandar qualquer coisa. Mas é exatamente. É poder parar e bater você com você mesmo. E aí? O que a gente vai, como é que vai ser a partir de agora, né? Que não tem para onde a gente se esconder, não tem aonde a gente se esconder. Tá aqui, na nossa cara. Quando a gente puder aglomerar, eu vou falar que a única coisa que eu tô querendo que aconteça é minha festa de casamento, gente. A gente também. Pelo amor de Deus. A gente tá uns 5 anos esperando esse casamento. Não, Olha, esse casamento esperando é o casamento, eu já tô esperando há 13 anos. Esperando. É. O Antônio tá na geladeira de ponta cabeça só há 13 anos. Ele é uma pessoa que espera bastante. Não sei nem que geladeira que ele tá, né? Porque... E detalhe, gente, aliás, vamos soltar agora uma informação a público. Quando eu casei, quem pegou o buquê? Foi Nossa! Na verdade, a não caixa fui eu, foi o toda. Felipe. Foi o Felipe. Ah, mas aí a gente tratar como casal. E detalhe, meu buquê não era um buquê de flor. Tinha um sapo, uma puta, um gogoboy, um santo. Foi esse o problema. Alô? Eu tenho guardado até hoje. Ela tinha todas as possibilidades de realizar esse casamento. E ainda não aconteceu, gente. Não, ele já foi Não, super... Os fornecedores adoram ela. Ele aconteceu. Peraí, vamos lá, vou refazer, vou reformular. Ele aconteceu na energia e no civil. Mas o fuzuê, que é o que a gente gosta. A gente quer aglomerar, a gente quer abraçar. Aglomeração. Não, já programa. O Bruno já fez toda a programação do ano que vem em cima do meu casamento. Em já cima do que juro pra você. Já é o terceiro ano, né? A gente já tá tirando o print dos arrobas pra gente puxar a ficha antes. Estamos nessas. Ano que vem vai, gente, eu juro. E manter o que a gente viveu até agora, assim, é isso, é continuar valorizando mesmo o que é valorizável, o que é importante, não ficar dando muita importância para coisa pequena. Uma coisa que a Tata estava falando que eu queria até comentar, é importante a gente agir e não reagir, né? A gente dá o primeiro passo e não esperar que a pessoa faça para que a gente possa andar. E continuar, manter isso. Assim, eu desejo muito para o Bru que você continue nessa. Você não esqueça esse Bruno que você está sendo agora, que, né, quando as coisas voltarem a um normal, que eu também não sei como vai ser, mas voltar, sei lá, você está falando essa reformulação de vida, né? Quando você reformular e as coisas todas reentrarem nos eixos, né? Que você não esqueça o que esse Bruno agora tá desejando. Continue mantendo esse Bruno. A Tata, que também, quando voltar para toda aquela loucura de viagens, de clientes e de vai e volta, de não sei o quê, que você não se perca aí em tudo isso que você aprendeu. No frenesi do dia a dia, que aí a gente quer viver o futuro. Deixa isso, porque eu acho que muita gente vai acabar acontecendo. Vai voltar aquela onda, né, de loucura, e vai tudo que a gente viveu até agora, que está aqui paz e amor, vai simplesmente ser jogado na lata do lixo. E eu acho que o importante mesmo é a gente continuar mantendo, lembrando. Uma coisa que eu sempre falo, assim, referente a casamento, né, quando as pessoas se casam, lembra sempre, nos momentos mais difíceis, o porquê que você está fazendo isso. Então, quando tiver muito difícil, muita loucura, Bru e Tata, lembra por que vocês decidiram, né, mudar tudo isso? Por que vocês decidiram? Eu vou escrever essa dica num caderno. Mas sabe que eu escutei, eu não sei se para todas as linhas do budismo, tá? Eu ouvi outro dia aquela monja Coen falando sobre casamento, que no budismo você não escreve voto do que você acha do outro. Você tem que escrever, pelo menos na linha que ela segue, qual compromisso você assume com aquela pessoa na sua vida. E você precisa escrever efetivamente isso.
com o que você se compromete com aquela pessoa. Não, que isso é importante, assim, porque assim, apaixonar, a gente pode apaixonar 25 mil vezes na vida, gente. É a melhor coisa do mundo. É uma lalaô do cacete. Até casar, né? A Gretchen e o Fábio Júnior está aí para nos contar. Ah, meu pai! Casar. Não precisa Seu nem pai. longe. Papai, vixe, cosplay do Fábio Júnior. Mas uma coisa que eu gosto muito é de escrever. Papel e caneta, não é computador, não, é escrever. Outro dia eu escrevi tanto que eu fiquei com dor na mão no dia seguinte. Eu falava, cara, que dor é essa? Abri o punho, aí eu, não, ontem eu escrevi tipo 5 folhas frente e verso, né? Nunca mais eu tinha escrito na vida. E escrevi. E porque depois você retoma essas anotações e você volta para aquele estado de espírito, né? Você volta para aquele seu eu do momento lá. Eu acho que isso é. Eu gosto muito. Escreva um caderno para o Bernardo contando para ele Dia a dia. como tá sendo. Não digo nem dia a dia, porque aí já vira tipo. Não, mas coisas importantes que você estava sentindo naquele momento que você queria Mas até registrar. um dia que eu tô muito louca, assim, eu falo, filho, hoje eu perdi as estribeiras, cara. E, tipo, e depois reler essas anotações, eu acho que é uma coisa. Eu gosto muito, sempre gostei muito de anotar. Posso só falar uma coisa? A gente está encerrando a pauta do nosso episódio e eu quero muito fazer esse comentário. Hoje, pela manhã, a gente estava definindo qual ia ser a pauta do dia, né? E aí veio a pauta de hoje, que era falar sobre pandemia, o momento, a expectativa e o pós. E a gente falou assim, vai ser rapidinho de falar, vai ser simples, vai dar 20 minutos, a gente nem vai ter conteúdo. Eu, de fato, nem sei há quanto tempo a gente está gravando. Mais de uma hora. Mas eu acho que a gente brinca, a gente dá risada, a gente faz episódios sobre memes, sobre crush, sobre, né? Sobre os assuntos mais aleatórios possíveis, que em tese é como a vida tem que ser, que é leve e bem-humorada e tudo mais. E a gente revela para quem nos escuta, talvez, muito pouco do que, de fato, a nossa essência é. E eu tenho para mim que dos 8 episódios que a gente gravou, esse é o episódio o qual a gente mais expôs a nossa vulnerabilidade, o nosso medo, a nossa felicidade. É onde a gente conseguiu mostrar não, né? A gente não precisa mostrar para ninguém. É onde a gente conseguiu falar um para o outro com muita naturalidade, muita leveza e sem cobrança, que nós 3, infelizmente o Ju não está nesse episódio, mas ele está em coração e energia e tudo mais, que somos todos humanos, que a gente erra, que a gente acerta, que a gente tem medo, que a gente reflete, que a gente faz merda, que é o adubo da vida, como a Tata falou, que a gente escreve, que a gente... Entende? Então, assim, eu acho, gente, me perdoem aqui a extensão toda, que essa é a diferença do Chai. A gente fala bobeira várias vezes, a gente pode falar bobeira milhões de vezes e em vários episódios, mas a gente também pode, entre nós aqui, porque, como eu disse no episódio passado, porque não estava gravando, nós estamos num ambiente seguro, Sim. ser quem de fato, nós de fato, efetivamente integralmente. somos. Sem Entendeu? precisar separar o mundo corporativo do mundo pessoal. Exato. De opiniões e alguns filtros que a gente faz na nossa vida. Até porque o ser humano nasce espontâneo. É na nossa criação que a gente deixa de ser para se enquadrar nas coisas que esperam da gente ou que a gente entende que esperam. E eu fico muito feliz de quem nos segue e escutará esse episódio. Eu espero que todo mundo escute. Quem não escutou é porque não tinha que escutar, porque às vezes nem todo mundo precisa da mensagem que a gente está passando aqui e agora. É de que quem está nos escutando, de fato, são pessoas privilegiadas, porque tem a chance de entrar junto com a gente nesse espaço que é, 1, seguro e 2, extremamente íntimo. Não, só gostaria de demonstrar minha eterna gratidão por essa pandemia, por isso, porque a gente, por tudo isso que a gente está aprendendo e eu vejo que a gente está melhorando como ser humano, todos nós, todas as pessoas ao meu redor, eu vejo isso, e a gente teve a possibilidade, a loucura da Tata de fazer esse podcast e cá estamos. Então, exatamente. Graças ao coronavírus. Então, tem. Pandemia! Não, mas gente, eu amei, gente, amei. Se a gente tivesse planejado esse episódio de detalhes, não teria ficado tão sincero e espontâneo.
É. E eu acho que o mais legal do podcast, gente, é a troca. Então, desde quando eu ouvia, se eu amasse muito um episódio, se eu me identificasse com alguma história, se eu sentisse vontade de compartilhar alguma coisa, eu sempre mandei inbox ou pro perfil da pessoa que falou, ou pro perfil do podcast, ou não sei o quê, porque é um ambiente de troca, é um ambiente seguro. Aqui ninguém vai julgar você pelo que você é, pelo que você pensa, por que você acha ou deixa de achar. A gente conta nossas histórias achando que alguém vai se identificar em algum momento, ou que vai rir como a gente ri de algumas coisas. E é um espaço democrático. Acho que o Bruno falou isso, assim, além de seguro, é democrático. Então a gente também aqui é muito especial, tá compartilhando isso. Seja lá quem for que vai ouvir, seja bem-vindos novamente. Exato. Bom, depois de tudo isso que foi falado, né? Não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. Então, como vocês sabem, estamos todos curiosos para saber o que vocês acham também, como essa pandemia está sendo para vocês, o que vocês descobriram, redescobriram, qual que foi a expectativa versus realidade para vocês dessa quarentena, de toda essa loucura. Então, contem para a gente no @chaiparamaiores. Você também pode interagir no e-mail chaiparamaiores@gmail.com. Gente, estou sem palavras, então é isso. Um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. Tchau! Beijo. Abraço, Gratidão. abração. Beijo.